Saudações, meus amigos. Recentemente, nós fomos surpreendidos com essa notícia aqui. Felipe Neto e Virgínia Fonseca foram beneficiados em mais de 10 milhões de reais pelo PES, por um programa emergencial, pelo benefício fiscal. Mas e aí? O que é isso? Por que eles receberam esse benefício todo? E por que a sua empresa não recebeu esse benefício? Será que eles estão errados no que fizeram? Ou será que a gente que está atrasado quanto aos benefícios legais e em atraso com a legislação nacional? Bom, é isso que nós veremos aqui nesse nosso curso. Nós vamos aprender o que é o PES, quem são os beneficiários, se a sua empresa ela consegue se adequar ou não a essa situação, se o benefício foi revogado ou não, e se há condições de a gente buscar essa habilitação, ainda mais para você que está cheio de dívida de 2022, 2023 e em 2024 está passando essa grave dificuldade e não sabe o que fazer. Me siga no vídeo e vamos ver o nosso curso. Bom, entendendo o PES, a nova ferramenta essencial para o seu portfólio. Mas e aí, o que é o PES? O PES ele foi instituído pela Lei 14.148 de 2021. Era um programa emergencial criado para a retomada do setor de eventos. Só que a portaria do Ministério da Economia 7163/2021, que definiu os quinais que seriam habilitados, as atividades habilitadas a buscar este benefício, ela não só colocou as empresas que estão diretamente ligadas ao setor de eventos. Daqui a pouco nós veremos o quadro dessa portaria, que foi feito em 2021 e entrou em vigor em março de 2022 com todos esses benefícios que você poderia se adequar. Entretanto, já em 2023, a Lei 14.592, ela restringiu esse rol de quinais. Originalmente, nós tínhamos 88 atividades. Depois foi restringida para em torno de umas 30, 40 atividades que a Lei 14.592/2023 regulamentou. Bom, empresas do Simples Nacional, elas podem se habilitar ao PES? Apesar de a lei que instituiu o PES ela não ter retirado as empresas do Simples Nacional, a própria Lei Complementar 123/2006, que ela trata desse regime, desse benefício fiscal, que é o Simples Nacional, que acumula todos os impostos para as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, que faturam até 4.800.000, salvo engano, elas proíbem um outro benefício cumulativo. Então, infelizmente, não. As empresas do Simples Nacional elas não podem se habilitar ao PES. Mais à frente, nós veremos que poderão se habilitar as empresas do lucro presumido, do lucro arbitrado e as empresas do lucro real. E esta é o rol original de quinais. A portaria do Ministério da Economia havia regulamentado, que apresenta 88 atividades. A gente pode ver aqui que existem atividades de locação, atividades de seleção e agenciamento de mão de obra, atividade de vigilância e segurança privada, que foi uma das que foi retirado depois da lei que veio em 2023 e que restringiu essas atividades. E isso gerou um grave aumento da carga tributária, porque, vejamos, se em 2022 nós tínhamos essa redução advinda do PES para a alíquota zero de PIS, COFINS, Imposto de Renda e CSLL, imagina você 6 meses após ter todos aqueles seus cálculos fiscais majorados. Empresas que vinham sofrendo a pandemia, ela não estragou somente o setor de eventos. E mais à frente nós veremos que o iFood, que foi o principal beneficiário da pandemia, recebeu mais de 300 milhões em benefício do PES. Então, por que a sua empresa, que realmente sofreu com o fechamento do comércio, as pessoas não podendo consumir, como é que você poderia haver vigilância se ninguém estava saindo de casa? A vigilância estava sendo praticamente remota e poucas empresas tinham acesso a essa vigilância remota. Ou você que tinha locação, quem estava alocando equipamento, quem estava alocando móveis, se estava tudo parado? Por que você saiu dessa? Se você não tinha como fazer agenciamento de mão de obra, seleção de mão de obra, atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em gerais, se todos os negócios estavam parados, somente quem tinha negócio via rede mundial de computadores, via internet, conseguia alguma coisa. Então, há um prejuízo para as empresas que realmente necessitavam desse benefício e para outras que não. Bom, mas quem está autorizado a requerer o PES? Então,
nós vimos que a portaria do Ministério da Economia regulamentou 88 quinais, depois a lei que veio em 2023 restringiu esses quinais. Então, quem está autorizado a ter acesso ao PES são esses quinais que hoje estão na lei que regulamentou em 2023 essa restrição. Entretanto, pelo período que nós temos de 2022 a 2023, você que está no KNAI das atividades anteriormente previstas pode acessar o judiciário para conseguir esse benefício. E essas empresas precisariam estar em um regime de tributário específico? Sim, teriam que ser tributadas pelo lucro real, pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado. Tem que ser habilitado pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, existe um procedimento específico. Você, o seu contador, ele deve entrar lá no portal do ECAC e lá no portal do ECAC solicitar essa habilitação. Entretanto, se você faz parte de uma das atividades que existiam o benefício do PES, que depois foi revogado, somente com a ação judicial você pode requerer essa habilitação para você contestar o pagamento do tributo, você que está endividado, do período de 2022 e 2023, ou até mesmo tentar um programa de parcelamento beneficiado, entrar com uma negociação tributária, uma transação melhor, porque a própria transação que você tem hoje no PES, ela é muito melhor do que as novas transações. Temos um curso aqui no nosso canal a respeito de negociações tributárias, de transação tributária. Foi até recentemente aberto o edital PGDAU número 6 e número 7, que traz inúmeros benefícios, mas os benefícios que hão na negociação advinda do PES são melhores do que os benefícios novos lançados. Então, vale a pena você calcular com o seu departamento administrativo, departamento contábil, qual das duas modalidades você prefere estar. Entretanto, havia uma obrigação de você ter um cadastramento no Cadastro, que é um cadastro de empresas que trabalham no setor do turismo. Só que essa alteração ela só veio com a lei que instituiu em 2023. A portaria do Ministério da Economia, que regulamentou os quinais, os 88 quinais de 2021, ela separava os quinais que deveriam ter cadastro e os que não deveriam ter. Por exemplo, empresa de vigilância, empresa de intermediação lá de mão de obra. Elas não haviam necessidade de ter esse registro no cadastro. Então, inúmeras discussões foram feitas e várias decisões judiciais permitiram que elas se beneficiassem do benefício fiscal do PES, embora não estivessem cadastradas no cadastro, porque ela só veio a requerer essa obrigatoriedade muito tempo após. A lei mesmo original, a lei que instituiu o PES, a 14.148/2021, ela originalmente não previa essa situação de você ter o registro no cadastro. Então, essa regulamentação essa exigência de uma regulamentação posterior, ela extrapola os limites previstos da lei que instituiu o benefício fiscal. Certo, mas a gente vem falando do PES, quem tem direito ao PES, mas quais são os benefícios do PES? O PES ele reduziu a zero por 60 meses, a partir de março de 2022, o imposto de renda, a CSLL, o PIS e a COFINS. Então, para todas aquelas empresas daquele rol de atividades, lá da portaria que instituiu as 88 quinais, elas teriam essa redução, certo? Até 2023. Mais à frente veremos que a revogação desse benefício ainda tem que respeitar princípios constitucionais. E esse benefício ele vai ser postergado por um período ainda um pouco maior, porque a gente tem que respeitar o princípio da anterioridade, tanto a anterioridade anual quanto a nonagesimal. Mais à frente discutiremos a respeito disso. Então, esses eram os benefícios. Durante 5 anos, ou seja, até 2027, nós teríamos uma redução para a alíquota zero de imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Aí sim a gente poderia retomar o setor, retomar a economia, que foi desgastada, ela foi pisoteada por essa grave crise sanitária que nós passamos. A gente tem que ver que a pandemia fechou praticamente 1 ano o comércio. Então, o governo, lá em 2021, ele ciente e ele sentindo os efeitos do prejuízo que foi ocasionado ao comércio, ele decidiu, então, trazer esse benefício. Que já lá em 2023, a gente passou também por um período conturbado de eleições,
Aí já lá em meados de 2023 esse benefício foi cessado. Houve veremos mais à frente, que é uma lei de revogação. Só que ela só vai trazer os seus efeitos para 2024, parte para 2025 o restante. Então, até 2025, nós temos muitos benefícios ainda a serem absorvidos. Bom, e as empresas que sofrem retenções na fonte? Essas empresas, a lei também previu isso daí. Ela disse que todas as retenções também ficariam dispensadas. Então, retenções do imposto de renda, retenções da CSLL, do PIS e da COFINS, as empresas que têm as suas atividades preponderantes nesses quinais, elas estariam dispensadas da retenção. Lembrando que em 2022 nós teríamos 88 quinais. A partir de 2023 nós reduzimos para 30, 40 quinais. Então, somente esses quinais restantes que vão ter esse benefício. Bom, e as empresas que saíram do rol de atividades? Essas empresas que nós estamos falando é a empresa de vigilância, é a empresa de intermediação de negócios, intermediação de mão de obras, empresas de locação. Essas empresas, elas podem perseguir judicialmente esse benefício. Por quê? A medida provisória que revogou esses benefícios fiscais, tá? Ela tem que respeitar princípios da anterioridade e da noventena. Então, assim, o aumento de uma carga tributária resultante dessa exclusão de benefício, ela só pode ter aplicação, ela só vai ser observada a sua aplicação, respeitando a anterioridade, lá no ano seguinte. Ou seja, se foi feita a majoração em 2023, ela só vai cessar em 2024. Então, você que tem essa atividade, você tem que perseguir esse benefício. Você que está devendo tem que perseguir esse benefício. Em 2022, o débito lá fiscal que você tem por causa da pandemia, você que estava naquele setor, você pode pleitear judicialmente. Pode administrativamente ser negado, pleiteie judicialmente, porque você vai ter o direito à redução, a alíquota zero de imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Porque existe também o respeito ao princípio da legalidade. Há previsão legal. Está previsto a sua atividade como beneficiária daquilo ali. E se houve a majoração posterior, aquela majoração ela também tem que respeitar, porque as exclusões ao princípio da anterioridade e da noventena somente nos tributos, nos impostos que constitucionalmente são autorizados. Então, essa empresa ela deve perseguir judicialmente a busca desse benefício. Logo porque também há a segurança jurídica. Lembrando que a lei disse que seriam por 60 meses. Só que essa segurança jurídica, esse benefício, como ele foi revogado agora em 2024, há essa revogação, já existem decisões dizendo que como não há uma imposição de uma obrigação por parte da empresa para a fruição desse benefício, então eu não posso falar de que há essa segurança para essa postergação durante os 60 meses. O benefício ele pode ser sim cessado. O que não posso fazer é desrespeitar a questão da anterioridade, da noventena e a isonomia. Eu tenho que tratar todos iguais. Logo porque se a empresa, o meu concorrente, se o concorrente de outro estado que está tomando seu mercado regional, ele fruiu aquele benefício, você também deve perseguir a busca desse benefício. Bom, e assim a gente chega à grande pergunta. Felipe Neto e a Virgínia Fonseca, eles estão errados? Não. Felipe Neto emitiu mesmo uma nota dizendo, olha, todos os meus concorrentes buscaram esse benefício. As minhas atividades estão no rol de atividades previstos na lei. Por que então eu vou fruir o benefício? O que nós devemos perguntar é o seguinte, e o iFood, que conseguiu esse benefício que foi 30 vezes superior, 300 milhões somente em 2024, a lei não permitiu? E quem foi o principal beneficiário da pandemia? Foram esses sistemas de você ter de entrega, de delivery. O iFood foi o mais beneficiado. Se ele for mais beneficiado e frui, por que a sua empresa não pode fruir? Por que o Felipe Neto e a Virgínia Fonseca tem que ser crucificado em rede social porque usaram o benefício? Se existe a lei dura, let lex. A lei é dura, mas ela tem que ser cumprida, a gente tem que observar. Claro que também não é assim, a gente tem que cumprir uma série de preceitos constitucionais, há preponderância de umas normas sobre a outra, você tem que procurar
um exercício democrático do direito, tudo bem, mas há previsão legal. Então vamos cumprir a lei. Então você, empresário que não teve esse benefício, você tem que buscar esse benefício. Verifique com o seu contador, verifique com o seu corpo diretor e busque a habilitação, seja na área administrativa, seja também na área fiscal, na área judiciária. Busque o judiciário para socorrer. E quanto à questão da revogação, importante a gente falar também essa revogação. A revogação vai deixar de ter seus efeitos a partir de 2025. Então, é uma oportunidade que você tem de discutir isso em toda essa seara. Pois bom, meus amigos, eu fico agradecido pelo tempo de vocês, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema. Esse tema é muito conturbado, mas também bem interessante, com uma série de oportunidades. E se você gostou desse conteúdo, nos apoie para que a gente possa trazer mais conteúdo de relevância, de interesse, conteúdos novos, de discussão social gigantesca. Dê o like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal. E muito obrigado.